Feliz sábado! Sejam todos bem-vindos a mais um culto nesse santo sábado do Senhor. Que bom nós estarmos juntos para participar desses momentos de devoção, de adoração ao nosso Deus, pois Ele é digno de todo louvor e toda glória. Que Deus esteja com você, com a sua família e que possamos receber as ricas bênçãos sabáticas. Não se esqueça de dar o seu like, de compartilhar o link deste culto para que mais vidas sejam impactadas, para que mais vidas sejam abençoadas. Para nossa reflexão e oração, nós vamos meditar na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, no livro de Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, que diz assim: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém. Meditando nesse pensamento sagrado, se você puder na sua casa se colocar em posição de reverência, eu vou me ajoelhar neste momento e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, amantíssimo Pai Celestial, muito obrigado pelas tuas bênçãos, pelo teu amor, pela tua bondade e por neste santo sábado, que é o teu santo dia, estarmos juntos participando deste culto. Que o Senhor abençoe os nossos internautas, para que também possam ser abençoados e receber as tuas bênçãos. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Contando os passos, eu entrei pelos portais de pérolas.
Belo louvor que acabamos de ouvir com o grupo Identidade Musical, a música Céu. Que bom estarmos juntos nesse santo sábado para participarmos desse culto. Você que entrou agora, acabou de entrar agora nessa transmissão, nessa live, seja muito bem-vindo. Desejamos que o Espírito Santo possa abençoar ricamente a sua vida espiritual. E hoje temos uma pessoa muito especial coordenando essa transmissão. A minha esposa, a minha digníssima Lila Lage, hoje está responsável pela parte de transmissão, operação de câmeras. Então, agradeço a Deus por ela também estar aqui cooperando com a obra do Senhor nesse ministério tão importante que é a mídia. E hoje, neste momento, nós vamos para a nossa lição do dia. Nós estamos estudando uma série de lições muito importantes. E hoje nós vamos falar sobre a página 45 da nossa lição, que tem como título O Apagamento dos Pecados. Como nós vimos em lições anteriores, não podem permanecer pecados no santuário. Então, os pecados, eles precisam ser apagados. E é isso que nós vamos aprender na nossa lição de hoje. O texto introdutório está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, e a palavra de Deus diz assim: Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, o apóstolo Paulo tinha essa grande esperança de estar vivo quando Jesus voltasse, mas não era para os seus dias. O pensamento central da nossa lição diz: a intercessão de Cristo em favor dos seres humanos no santuário do alto é tão essencial para o plano da salvação quanto foi sua morte na cruz. Então Jesus hoje, ele está no segundo compartimento do santuário, chamado Lugar Santíssimo ou Santo dos Santos, realizando uma obra muito especial, chamada de juízo investigativo. O nosso primeiro tópico vem falando sobre o tempo de apagamento, o tempo para o apagamento dos pecados. Então, a pergunta A: em que tempo deve acontecer o apagamento dos pecados? No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 19 e 20, você pode acompanhar aqui comigo. Então, a palavra de Deus diz assim: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, antes do apagamento dos pecados no santuário, deve acontecer uma obra em cada coração chamado arrependimento e conversão. O que é o arrependimento? É tristeza pelo pecado e abandono do mesmo. Então, nós precisamos nos arrepender verdadeiramente, sentir tristeza por alguma coisa errada que fazemos. Não podemos nos conformar com as coisas deste mundo, mas precisamos ser transformados, transformadas pelo poder de Jesus. Eu achei muito oportuno o comentário inspirado aqui da palavra de Deus, e o comentário inspirado diz assim: a obra do juízo investigativo e do apagamento dos pecados tem de ocorrer antes da segunda vinda do Senhor. Então, o apagamento dos pecados, ele ocorre antes da segunda vinda de Cristo. E na pergunta B, vem falando sobre um acontecimento muito importante que está acontecendo na história do mundo.
O que está acontecendo na terra com respeito à preparação para a segunda vinda de Jesus, à medida que nossos pecados são apagados dos livros do céu? Então, a Bíblia nos diz em Efésios capítulo 5, verso 27, sobre a condição em que Deus precisa encontrar a igreja. Então o texto diz assim: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, o que está acontecendo na terra? O Espírito Santo retirará sua presença desta terra. E nós teremos que viver à vista de um Deus santo sem intercessor. Mas aqui diz que os que estiverem vivendo sobre a terra quando a intercessão de Cristo cessar no santuário celestial, deverão permanecer em pé na presença do Deus Santo sem um mediador. Ou seja, a porta da graça estará fechada. O segundo tópico vem falando sobre o juízo investigativo. Como o próprio nome diz, é um juízo de investigação, o tribunal divino. E como que o profeta Daniel descreve a cena do juízo? Então, em Daniel capítulo 7, versículos 9 e 10, a palavra de Deus diz assim: eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Queridos, então aqui nós vemos a cena do juízo. Quando Deus, o ancião de dias é Deus, então ele se assenta no trono e abre os livros de registro, onde estão registradas as nossas boas ações, as nossas más ações também. Quem mais participa do juízo? Então, em Hebreus 9, 24 diz: porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer para nós, perante nós a face, para comparecer agora por nós perante a face de Deus. Queridos, então Cristo, ele também participa do juízo, ou seja, ele acompanhou todo o processo do juízo investigativo. Pergunta C: como sabemos que essa vinda de Cristo ocorre em algum lugar no céu, mas não aqui na terra? Então, isso aqui é muito importante nós entendermos, porque aqui diz assim, olha, o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Então, assim, lá no santuário está realizando uma obra muito especial. Primeiro, Jesus Cristo, ele depõe as suas vestes sacerdotais, diz está feito, as pragas são derramadas e depois começam os preparativos para a sua segunda vinda. Aqui diz assim: a grande obra de instrução prossegue diretamente do lugar santíssimo. Os anjos de Deus têm se comunicado com os seres humanos. Cristo atua no santuário. Não temos seguido Jesus ao santuário do modo como deveríamos. Cristo e os anjos trabalham no coração das pessoas. A igreja de cima unida à igreja aqui de baixo continua envolvida no bom combate aqui na terra. Deve haver uma purificação da alma aqui neste mundo. Então, aqui nós vemos a grande obra da redenção do santuário. Terceiro tópico: antes da vinda de Cristo. O casamento de Cristo com seu reino
ocorre antes ou depois do seu retorno à terra? Que símbolo é usado para representar a igreja? Então, o casamento de Cristo com o seu reino, ou seja, quando ele recebe o seu reino, ocorre antes da sua segunda vinda. E a Bíblia usa o exemplo de um casamento, de uma noiva, não é isso? Então, esse é o exemplo que é usado para representar a igreja de Deus. Então, a igreja é a noiva que está aguardando receber o esposo, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Qual será a função de Jesus quando voltar pela segunda vez? Então a Bíblia diz que agora Jesus Cristo, nosso Salvador, ele assume a posição não só de advogado, não só de mediador, que é uma obra que ele executa durante o pecado neste mundo. Mas a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 19, verso 16, que agora ele ocupa a posição do Rei do Universo. Então a palavra de Deus diz assim: e na veste, na sua coxa tem escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que coisa maravilhosa. Jesus que veio, sofreu, morreu, ressuscitou, está intercedendo, volta e recebe o reino. Quarto tópico, a recompensa determinada. Em que ocasião a recompensa para os santos é determinada e quando eles a recebem? Eis que cedo venho, Apocalipse 12, 22, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Antes da entrega da recompensa final, é preciso decidir quem está preparado para compartilhar da herança dos justos. Então lá no céu, Jesus já prepara o galardão. Pergunta B. Uma vez que a lei será a base do julgamento das pessoas, o que precisa vir antes à tona, antes do início do juízo? Então, antes deve acontecer o arrependimento. Então, o arrependimento é uma obra que acontece antes. A Bíblia diz assim que aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E agora na pergunta C, terminando o quarto tópico, para irmos já para o quinto. O que existe dentro da Arca da Aliança e como aprendemos sobre o santuário celestial? Então, dentro da Arca da Aliança, nós temos 3 itens. A vara de Arão, que representa que Deus tem um ministério puro nesta terra, que defende as verdades da sua palavra. Nós vemos também que nós temos a vara de Arão. Então nós temos a vara de Arão que representa o ministério. Nós temos a lei dos 10 mandamentos. Então a igreja deve se nortear por essa lei, a lei imutável dos 10 mandamentos. E o vaso com o maná, que foi o alimento que Deus deu para o povo de Israel no deserto, que representa que Deus tem um povo plenamente vegetariano neste mundo. Então 3 símbolos muito importantes. E nós vamos para o último tópico neste momento. O último tópico, ele vem falando sobre o dia da expiação. Descreva o dia da expiação no sistema levítico e explique que símbolo esse sistema apresenta para o apagamento dos pecados. Então, no dia da expiação no antigo Israel, era um dia em que o povo afligia a sua alma. Naquele dia eles não trabalhavam, lavavam as suas vestes, se consagravam a Deus, oravam, choravam, buscavam pelo perdão dos seus pecados. E hoje nós vivemos no dia da expiação. Por isso que nós precisamos estar em profundo arrependimento, preparação, contrição, para nos prepararmos para o dia do Senhor. Última pergunta. Como o conhecimento dessa realidade deve influenciar nossas decisões diárias? Então aqui diz assim, olha, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Então nós vivemos numa era em que as pessoas, elas tentam acalmar a consciência. Hoje nós temos um argumento usado que não tem nada a ver.
Então as pessoas pecam, perseveram no pecado e dizem que não tem nada a ver. Mas eu pergunto, o que tem a ver então? É o que diz a palavra. Na palavra nós encontramos o que é certo e o que é errado. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, para que nós possamos refletir na palavra de Deus nesta lição. E eu quero fazer uma pergunta para você. O que a lição de hoje representa para você? Escreva aí no chat. Queremos ver o seu comentário. Neste momento, nós chegamos ao momento todo especial do nosso culto. É o momento da gratidão, onde nós agradecemos a Deus por todas as bênçãos que Ele nos tem concedido. Agradecemos a Deus pela sua proteção, pelo seu cuidado e por haver enviado o seu único Filho, Jesus Cristo, ao mundo para morrer por nós. Queridos, a sua oferta, o seu dízimo é muito importante para levar a mensagem do Evangelho. Nós estamos aqui com o nosso canal. Foram feitos grandes investimentos, mas nós não tínhamos dinheiro para montar esse estúdio. Mas Deus tocou no coração de pessoas que se moveram para ajudar a realizar esta obra. Nosso estúdio ainda não é um estúdio perfeito. Nós precisamos de muita melhoria no nosso cenário, na nossa iluminação. E a sua ajuda é muito importante. E não só para isso, para que mais vidas sejam alcançadas. Nós precisamos impulsionar o nosso canal. Nós precisamos pagar por YouTube para que o YouTube espalhe mais. Mas para isso nós precisamos de recursos. Neste momento nós vamos ouvir um hino. Qual que é a música, produção? Vamos ouvir então o Ministério de Louvor, ouvindo a música Vaso. E enquanto o Ministério de Louvor canta, você poderá fazer o seu Pix, que vai aparecer na sua tela, e fazer a sua doação. Daqui a pouquinho a gente volta.
da mensagem musical que você ouviu com o Ministério de Louvor, Vaso em Tuas Mãos. Chegamos agora ao momento todo especial do nosso culto. O momento em que nós vamos ouvir a mensagem da Palavra de Deus. E nesta manhã, nós temos uma mensagem muito importante com o pastor Davi Paes Silva, que é o departamental de escola sabatina da Conferência Geral. E ele vai trazer uma mensagem muito importante: renovação em família. Vamos ouvir o pastor Davi neste momento. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Aqui nós temos um exemplo humano praticamente completo, né? Diz que ele era íntegro, dedicado inteiramente a Deus. O que mais? Reto, um homem honesto. O que mais? Temente a Deus e se desviava do mal. Esse era o Jó. Agora, qual era a sua dedicação à religião da família? Nós percebemos que Jó era um homem muito interessado na salvação da sua família. Ele fazia intercessão pelos filhos. Aqui no versículos 4 e 5 do mesmo livro de Jó, capítulo 1, diz assim: seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dia de seus banquetes, o que fazia Jó? Chamava Jó a seus filhos e os santificava. Essa palavra santificar quer dizer os dedicava a Deus, ou os rededicava a Deus. Levantava-se de madrugada, oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado contra Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então aqui na Bíblia nós encontramos que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, mas ele tinha um interesse especial. Embora ele ajudasse todas as pessoas que estivessem necessitadas, ele tinha uma preocupação especial com a salvação dos seus filhos. Então, esse era o Jó da palavra de Deus. Um homem convertido e interessado na salvação da sua família. Queridos irmãos, eu não imaginava que o nosso mundo ficaria tão corrompido como está hoje. Cada dia pior. E os nossos filhos, os nossos jovens, as nossas crianças, eles estão expostos a essa corrupção, especialmente através da mídia. A mídia é uma bênção quando usada para a honra e glória de Deus, para a divulgação do Evangelho, mas, por outro lado, mal usada, ela tem sido um obstáculo para desviar as pessoas de Deus, especialmente adolescentes e jovens, que têm a mente mais maleável e nessa fase formativa. Nós encontramos no livro de Malaquias, no capítulo 4, uma profecia muito apropriada para hoje. Aliás, essa profecia se refere aos nossos dias. O profeta Malaquias diz assim: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vocês observaram que nessa profecia, quem se converte primeiro? Aqui fala de converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então aqui estamos lendo de uma obra reformatória, uma obra de revivamento na família, uma obra de renovação da fé da família. E eu creio que nunca vivemos num tempo tão perigoso como agora. Eu creio que os pais deveriam fazer da salvação da sua família a prioridade absoluta, a prioridade máxima, quando nossos filhos, nossos netos, nossos jovens, adolescentes estão
correndo grande risco de corromperem-se com os costumes e as práticas do mundo, coisa que nós nunca imaginávamos. Interessante que o próprio Jesus, quando falando aos seus discípulos, ele diz assim: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Então hoje, com as teorias da evolução, com o ateísmo, com o espiritismo, as famílias estão sendo prejudicadas terrivelmente. E é época de fazer esse trabalho com a família. Quando nós estudamos acerca da experiência do grande profeta Elias, Elias viveu numa época muito difícil, quando o Israel de Deus havia apostatado, o Israel se havia tornado idólatra, estavam adorando a Baal, que era o deus pagão. E Elias foi chamado por Deus para fazer uma obra de reforma. E quando ele estava para oferecer o sacrifício, qual foi a sua primeira atitude quando ele ia oferecer o sacrifício no altar de Deus? Aqui no capítulo 1 de Reis 18, 30 e 31, diz assim: então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Eu queria perguntar aqui, se você é pai, se você é mãe, se você é filho, como está o altar de Deus na sua casa? Será que você continua fazendo aquele culto da manhã, aquele culto da tarde, todos os dias com a sua família? Então, da mesma maneira como Elias começou a obra de reforma, restaurando o altar, eu creio que nós que vivemos nesses últimos dias devemos levar muito a sério. Isso aqui depende da salvação da nossa família. Restaurar o altar. Como que está o altar da minha família? Como que está o altar da sua família? Talvez você levante cedo, saia de casa e chegue tarde, voltando do trabalho, não tenha tempo. Mas diz a inspiração que quando o pai está ausente, a mãe deveria fazer esse trabalho, de juntar ao redor de si seus filhos e dedicá-los a Deus pela manhã e pela tarde. Pela manhã agradecer pelo cuidado da noite e pela tarde agradecer pelo cuidado durante o dia. Na palavra de Deus encontramos que antes da vinda de Cristo viria Elias. Qual foi a obra de Elias? Restauração. Então, o Elias primeiro Elias restaurou o altar no povo de Israel. O segundo Elias, que é João Batista, ele trabalhou pela restauração da família. Por sinal, ele perdeu a cabeça por defender a família. Quando ele falou para Herodes que não tinha lícito casar com uma outra mulher enquanto o marido está vivo. E por causa dessa mensagem ele perdeu a cabeça. E qual é a missão do Elias de hoje? De acordo com a palavra de Deus, a nossa missão como movimento de reforma é a restauração da família. Restauração da fé na família. Porque nós estamos diante do grande acontecimento dos séculos, que será a volta de Jesus. E nós precisamos fazer um trabalho especial de preparar a nossa família, pais, mães e filhos para o encontro com Deus. E diz Ellen G. White, o grande movimento reformatório deve começar com a apresentação a pais, mães e filhos dos princípios da lei de Deus. Agora, quando falamos da lei de Deus, não estamos falando de um código frio de letras, não. O principal ponto da lei de Deus é o amor. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, versículo 10, diz que o fundamento, o cumprimento da lei é o amor. Então, os pais devem manifestar verdadeiro amor pelos seus filhos. Verdadeiro amor não quer dizer fazer o que eles querem, mas fazer o que eles precisam para que sejam salvos no dia do Senhor. E em Efésios capítulo 5, versículo 33, nós temos aqui alguns princípios
para que o lar cumpra o seu objetivo. Efésios capítulo 5, verso 33, lemos assim: não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa. Aqui fala do amor do marido pela esposa. E a esposa respeite o marido. Dois princípios muito essenciais para renovar a fé da família. O pai amar a esposa respeitar o marido. E qual a atitude dos filhos? No capítulo 6 do mesmo livro de Efésios, diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E o verso 4 tem um mandamento para os pais: pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-o na disciplina e na admoestação do Senhor. Bem, queridos irmãos, o que é que está acontecendo no mundo hoje? Vocês já perceberam que hoje nós estamos assistindo pais obedientes aos filhos? Em vez dos filhos obedecerem aos pais, os pais estão obedecendo aos filhos, fazendo o que eles querem para não desagradá-los. Mas com isso estão causando a própria perdição de seus filhos. E nós lemos também em Colossenses um mandamento muito semelhante, é uma repetição do apóstolo Paulo, desse princípio básico de obediência, no capítulo 3. Colossenses capítulo 3 diz que nós devemos dedicar a nossa família a Deus. No versículo 21 diz assim: pais, não irriteis os vossos filhos, mas educai-os para que não fiquem desanimados. Então aqui nós estamos encontrando na palavra de Deus uma orientação para que na família haja uma comunicação edificante. O pai amando a esposa respeitando o marido, os filhos obedecendo os pais e os pais não irritando os filhos. Note bem, aqui fala apenas 4 versículos. Se nós levássemos a sério esses 4 versículos apenas, que seria o nosso mundo? Nosso mundo seria realmente um paraíso. Então, em Colossenses capítulo 3, verso 18, diz assim: esposas, sede submissas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Verso 19, marido, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. 20, filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. E 21, pais, não irriteis vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Então, em poucas palavras, nós temos aqui os princípios básicos para a felicidade da família. Queridos irmãos, eu repito, mais do que nunca, agora é tempo de renovar a nossa fé. Começando do pai, junto com a mãe e os filhos. A salvação da família depende disto. Bem, a palavra de Deus diz que o grande mandamento da lei é o amor. Então, repito que a nossa família não deve ser controlada por uma multidão de regras sem o amor. O amor deve ser o princípio fundamental, não apenas exposto teoricamente, mas praticado pela família. A palavra de Deus diz que a lei de Deus deve estar impressa no coração. Como que a lei de Deus é impressa no coração? Quando nós nos rendemos a Cristo, o Espírito Santo escreve a lei no nosso coração. E qual é a nossa participação nesse processo? A participação nossa é estudar a palavra de Deus. Eu sempre me lembro de uma mãe, ela chamou a sua filha pequena para ajudar a limpeza da casa. E a menina achou um livro lá, meio escondido no canto. E a menina perguntou: mamãe, que livro é esse aqui?
A mãe respondeu, minha filha, esse livro é a Bíblia Sagrada, o livro de Deus. Então a menina respondeu, mamãe, então vamos fazer o seguinte, vamos devolver para o Senhor esse livro, porque aqui em casa ninguém usa. A filha falou para a mãe, vamos devolver para o Senhor, para Deus esse livro, porque aqui em casa ninguém usa. Eu pergunto a você, você está usando a Bíblia em casa? Você está estudando a Bíblia individualmente? Você está lendo a Bíblia para os seus filhos? Uma vez chegamos numa oficina mecânica e lá estava uma Bíblia aberta. Eu comecei a falar com o mecânico sobre o Evangelho. Ele falou assim, olha, seu Davi, eu gosto muito da Bíblia. E olha só, a Bíblia está sempre aberta aqui na minha oficina para me proteger. Então, alguns estão usando a Bíblia como um amuleto para proteger o ambiente. Mas isso não funciona. A Bíblia produz o seu efeito na nossa vida quando nós assimilamos a sua palavra, quando obedecemos, quando introduzimos os seus princípios na nossa vida. E qual é a promessa que Deus faz aos pais fiéis? No mesmo livro de Isaías, no capítulo 8, nós encontramos o seguinte, versículos 16 a 18, Isaías 8, 16 a 18, resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. E o verso 17 diz, esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó e a ele aguardarei. Verso 18, quando Jesus voltar, o que dirão os pais que foram fiéis no seu trabalho de educar os filhos? Eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. E o verso 20 diz, muito conhecido, a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo essas palavras, não haverá amanhã para eles. Outra versão diz, nunca verão alva. Bem, talvez você esteja enfrentando dificuldades com a sua família. Talvez você tenha algum filho que está afastado de Deus. Mas isso não é motivo de desespero. É motivo de oração, de dedicação, de restaurar o altar da família, trabalhar para eles com amor, manter o diálogo. E nós temos uma promessa que eu julgo uma promessa muito especial que encontramos na palavra de Deus. Observem o que nós encontramos em Isaías 49, 24 e 25. Talvez um filho ou outro filho esteja sendo escravizado pelo inimigo e nós às vezes nos afligimos, nos desesperamos, querendo que esse filho volte para Deus. E nós não vemos em nós poder para isto. Mas qual a promessa de Deus para nós que o buscamos para que salve os nossos filhos? Observem bem esses versículos de Isaías 49, 24 e 25. Tirar-se-ia a presa ao valente? Acaso os presos poderiam fugir ao tirano? Mas assim diz o Senhor, por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano fugirá. Olha que bonito, irmão, na parte final do versículo. Pois eu, disse Deus, eu contenderei com os que contendem contigo e salvarei os teus filhos. Queridos irmãos, muitas vezes nós nos afligimos porque oramos e oramos e oramos e não vemos resultado imediato. Eu me lembro de um nosso irmão que vivia na Califórnia, ele foi acometido de câncer no cérebro. E esse irmão tinha um filho que estava extraviado, se envolveu com drogas, se envolveu com criminosos. Ele vivia na rua catando lixo para vender a fim de comprar alguma droga. Bem, eu me lembro que quando fui visitar o seu pai no hospital, quando ele estava acometido de câncer no cérebro, quando estávamos visitando, chegou uma mensagem, um texto para o seu pai. Aquele filho dizendo assim, pai, eu te amo.
Aquele pai ficou muito feliz da vida, né? Mas não foi só isso que aconteceu depois. Esse filho aceitou a Jesus. Hoje ele é um obreiro de muito sucesso na Califórnia. Então, queridos irmãos, se não vemos nossas orações respondidas de imediato, não nos desesperemos. Deus faz o seu trabalho no devido tempo. Então, aquele rapaz que era envolvido com drogas, vivia na rua procurando lixo para vender, para comprar alguma droga. Com a morte do seu pai, ele se converteu e hoje é um obreiro de sucesso na Califórnia. Queridos irmãos, tenhamos ânimo. Qual é a promessa de Deus? Diz Deus, eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu salvarei. Essa é uma promessa especial. Mas não se esqueçam, vamos recapitular alguma coisa? Primeiro, os pais devem voltar-se para Deus de todo o coração. Disse Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E ao próximo como a ti mesmo. O que mais? Vamos restaurar o altar da família, que está quebrado em muitos lares, em muitos lugares. Vamos seguir o exemplo de Elias. Ele restaurou o altar para começar uma obra de reforma. Nós precisamos restaurar o altar, fazer da Bíblia o livro da casa, fazer da nossa casa uma Betel, uma casa de Deus. Uma casa onde Deus é glorificado pela manhã, pela noite, em todos os momentos. Vamos pregar para os nossos filhos mais com exemplo do que com palavras. Eu sempre me lembro de uma frase que alguém proferiu: pregue sempre o Evangelho e quando for necessário, use palavras. Quer dizer, pregue com a sua vida. Queridos internautas, queridos irmãos de diversos lugares que estão conectados conosco nesta manhã, oramos para que Deus comece um revivamento na sua família, que a fé seja renovada. E diz, eu me lembro de um texto do livro O Caminho a Cristo que diz assim: consagrai-vos a Deus, quando? Pela manhã, fazei disso vossa primeira tarefa, consagrai-vos a Ele e coloque nas mãos de Deus os teus projetos, para que se cumpra ou não, de acordo com a vontade de Deus. Eu oro para que Deus os abençoe ricamente e que muito em breve possamos ver a Jesus voltando e possamos dizer: eis-nos aqui com os filhos que nos deu o Senhor. Esse é o meu sincero desejo. Amém. Oração neste momento. Queremos agradecer ao pastor Davi Paes Silva por tão importante mensagem. Neste momento nós já estamos chegando ao final do nosso culto e já queremos agradecer a todos ao carinho da sua audiência. Mas não se esqueça de dar o seu like. Seu like é muito importante para o YouTube espalhar o nosso conteúdo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber todas as notificações. E neste momento nós vamos concluir o nosso culto com uma oração por todos os pedidos que foram feitos. Pedidos pelo casamento, pela família, pelos filhos, pelos doentes, pelos pródigos que estão afastados dos caminhos do Senhor. Então vamos orar neste momento. Oremos. Querido Deus, amantíssimo Pai Celestial, aqui nós estamos na Tua santa presença, gratos pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, por haveres enviado Jesus Cristo ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Queremos Te agradecer pelo culto de hoje, pelas mensagens, que o Senhor possa trabalhar em cada coração e que em breve possamos herdar aquele reino que é a nossa esperança. Dá-nos um sábado abençoado, que junto com nossas famílias possamos estar diante do altar do Senhor. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém.